Dentro da Área no Vale. Esse livro aqui não é um livro da história do futebol do salão. É um livro da história contado pelo que deu os depoimentos. É diferente, né? Então, acho que a gente cita nomes de técnico, jogador, massagista, diretor. Quem foi citado nos depoimentos está nesse livro aqui. Está nesse livro aqui. As pessoas que são chamadas de saudosistas têm um certo preconceito. Você é saudosista? Quem vive de passado é museu, né? Mas não é isso, né? Paulinho da Viola tem uma frase que ele fala o seguinte: eu não moro no passado, mas o passado mora em mim. E isso é sensacional, não tem jeito, eu não consigo desligar desse passado. Ele mora na gente, né? O passado da gente mora na gente. Então, no fundo, o que as pessoas querem é isso, as pessoas querem falar da sua vida, as pessoas querem falar da sua história. E isso aqui vai ficar pro resto da vida. Resgataram o futebol de salão da cidade. Isso para mim é que foi mais importante. Eu vi outro dia um cara falando que é importante você escrever que daqui a 40 anos eles vão pegar. Pô, mas que história bonita estava nesse livro. O futebol do salão é relativamente novo, né? Ele surgiu no Uruguai na década de 30, na Associação Cristã de Moços, aí veio para a Associação Cristã de Moços do Rio e São Paulo, aí que ele divulgou pelo Brasil. Naquela época, até a bola é diferente do de hoje. Aquela bola antigamente era feita de crina de cavalo. Antes da bola de crina de cavalo, tinha uma bola cheia com serragem, que o goleiro pegava, coitado, a poeira vinha toda nele. Quando ele lançava a bola tinha que quicar na sua quadra para depois o atacante ou quem estivesse na frente pegar. Se ela atravessasse sem picar, ela era falta. Você não podia fazer gol dentro da área, o que gerava uma confusão muito grande, porque gol na linha da área era toda hora. Então, foi dentro da área, foi fora da área. E além da bola, né, uma bola, imagina, uma bola desse tamanho, era muito difícil. Então, quem jogou futebol de salão, isso eu posso falar com a maior tranquilidade. Todos que se destacaram na prática desse esporte eram craques, eram craques. Borel, você numa ala, Cirim na outra ala, o Júlio e o Pastel na frente. De vidro, que é o João Carlos, Brega, Zé Inácio, o Peruano, o Mauro Fabrino, que era muito bom ala, não sei se vocês lembram dele. Paguinho, o Guru, Salomão, Pastel e o Pauleli. Ala direita teria o Renato. Mauro Campinho, que era um pivô. Cirinho era um craque. O Modesto Chapada com essa tabelinha, igual tinha eu e Cirinho. Batata era terrível. O Robson. O Jorge Chute jogou muito. E o Adauri. Para mim foi o mais perfeito jogador. Colocaria Coca, Marquinhos Brandão e Zé Amaro. O Bolão. O Valtinho Baldi, bom jogador. Tinha o Luizinho Canaro, muito bom jogador. Jorginho. Jorginho do Vasco, brilhante jogador. O Vilmar. Você lembra do Ney? Lógico. Tinha o Babá, né, ô Júlio? Eu tenho uma recordação muito boa do Genésio. Parado, o grandão, Dadi. Guru. Tchan-tchan. Bebeto, João Marcos Beraldo, Peralva, Marquinhos Peralva, Zé Amaro. O Quebrado. E o goleiro era o Barquinho Vovô. Didi. O Carioca, goleiro do Tupi. Paulinho Toledo também. O Ronald era brilhante. Borel. Suca foi um
ótimo goleiro. O Júlio Maravilha seria o meu back disparadamente. Back parado, pode pôr aí o Bolãozinho, falecido. O Renatinho Dantas na outra ala e o Zé Amaro na frente. O Paulo Eli foi um grande jogador. O Tuca jogava muito bem. O Frívio. O Marquinho do Big. O Pimpão. Assim como o Alfredo Bichara, falecido Alfredo Bichara, Rogério Pinho era um grande jogador. O Álvaro jogou muita bola. E tinha a figura que está aqui no meu lado, esse era ímpar, né? O seu Márcio Pastel, ele era ímpar, né? Por que você me deixava na reserva? Porque o nosso adversário, entendeu, era o mais fraco. Deixava o adversário fazer um placar e o Márcio ia lá e resolvia a parada. E um jogador que é quase que unanimidade, e nós pegamos no final de carreira, né, é o Jaimin. O melhor jogador. Tem como fazer comparação com outros jogadores de fora, não. O que eu vi do Jaimin jogando é fantástico. O Jaimin, ele foi um fora de série mesmo. Viu o Jaimin fazendo uma jogada contra a medicina, que o cara bateu a lateral para ele aqui, ele matou a bola aqui no peito assim, rolou para cá no peito e virou e fez o gol, entendeu? Lá no Sport. Não sei se vocês lembram disso. Golaço do Jaimin. Lá no Bom Pastor, o Jaimin pega uma bola no nosso campo, driblou todo o time adversário, inclusive o goleiro. Em vez dele fazer o gol, ele voltou driblando a nós. Quando ele chegou na cara do Ronald, o seu amigo pulou dentro de campo, tirou ele do campo, entendeu? E todo mundo aplaudindo. E os adversários, pau da vida, né? Nós ali meio sem graça, e ele sempre foi muito moleque, mas nunca mais vi isso na minha vida. Aí o seu amigo ficou pau da vida, aí, faz favor, vai descansar o cara e tal. Como é que é? Tem que ser respeitado pelos iguais, pelos colegas, como o melhor jogador daquela época. Isso aí é bondade da turma, você pode ter certeza. A gente já apareceu porque quando a luz dá para um, todo mundo acha que ele é o único que faz o gol, é o único que vai passar a bola. É sempre assim. Mas eles me ajudaram muito. Eles é que me ajudaram. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória nos clubes. Olha, eu iniciei o meu futebol salão aqui em Bom Pastor, jogando com os meninos aqui, na pelada aqui, na quadra. Oh, que saudade de Bom Pastor. Aquela praça, um lago gigantesco. Hoje eu conto para os outros que lá tinha jacaré de papo amarelo e me chamam de mentiroso. Depois apareceu o clube, que a primeira coisa a ser construída foi a quadra. E aí nós começamos com aquelas peladas do clube, a famosa pelada de sábado, que Juiz de Fora todo ia para lá. Os grandes jogadores de futebol de salão, o Salomão, aquela galera ia toda, o Jaiminho, o de Vidro, o Ciro, vinha Jorge Schultz. É uma galera muito grande que ficou uma época que o futebol de salão do Bom Pastor pegou. Aí tinha o Genésio, tinha o Jaimin, tinha o Renato, irmão do Genésio, o Renato Mata. Murilo às vezes jogava lá com a gente também, porque aí embolava todo mundo. E a minha geração tinha pelo menos 2 caras que jogavam bola, jogavam bem bola, que eram o Zé Amaro e o Renato Dantas. E nós tínhamos um time e eu então era evidentemente por ser sócio-atleta reserva deles. Mas o Bom Pastor tinha uns uniformes assim diferentes, a gente foi o primeiro time a usar camisa de manga comprida e as meninas ficavam. Um cara ficava pelo alto-falante, falando, o atleta, jogador da camisa 8, a fulana manda ali um abraço, ela tá de verde, a gente ficava olhando, jogando e olhando. Um negócio interessante, bem romântico, vamos dizer assim, uma época bem, onde a gente tinha ainda uma pureza que não se tem hoje. Na época que o Mário Eugênio
era o presidente do Bom Pastor. Eles fizeram aquela quadra de cimento e aí convidaram o Iara para inaugurar junto com o time do Bom Pastor. Instituição Atlética de Rapazes Amadoristas. Era o significado da palavra Iara. E o seu criador, o seu Aminar, conseguiu um time naquela ocasião maravilhoso. E ele era tão apaixonado, a segunda filha dele chama-se Iara. Eu não sei se é porque eu era pequenininho, mas os melhores jogadores de futebol de salão que eu vi estavam ali. Eles não tinham, às vezes, lugar de treinar, então treinava numa mercearia do Suamin, com batata e cebola fazendo as colocações. Fala, Maurício, você está aqui, Glauco, você está aqui, o Ronald, o goleiro, você está aqui, e ali ele traçava a tática para a gente, sem nenhum exagero, a cada 10 partidas, o Iara ganhava 9 e o pau comia de tudo quanto é jeito, briga, o Suamin também, ele era muito pequenininho, mas o estupim dele era do tamanho dele, então o negócio era muito sério. Quando o time estava assim no seu auge, nós saímos aqui de Juiz de Fora para treinar a seleção mineira no final de semana, lá em Belo Horizonte. No domingo, quando nós voltamos, tivemos 3 convocados, dos 3, 2 titulares, o Jaiminho e o Genésio. Então, por aí, a gente vê a potência que era esse time do Iara. Aí veio o período acadêmico, que foi um grande time de futebol de salão. Eu, Ciro, Eduardo Miana, o Joãozinho Muxiba, Bebeto, Rony, goleiro, Zé Roberto, que era muito bom de bola. Foi campeão mineiro, vice-campeão, e ganhou um terreno lá no Bairu, onde tem a quadra dele. Aí passou a ter rivalidade, esse acadêmico com o Olímpico. O Olímpico Atlético Clube, na década de 60, quando o seu treinador era o José Márcio Falabella, foi uma potência na cidade, tendo inclusive sido campeão e disputado o Campeonato Mineiro. Os destaques desse time eram o ala Cirinho e o goleiro João Carlos Campos, o de vidro. O time jogava em função dos meus lançamentos. Eu jogava o Henrique Montoya lá na frente, o Zé Inácio, ele fingia que descia, mas parava no meio do campo, porque quem descia era o Mauro Fabrino. A gente ia para ver o time do Olímpico. Aquela época era um mundo muito diferente do de hoje. Tinha jogo no Mariano, tinha jogo no Jardim Glória. Para vocês terem ideia, a primeira quadra do Jardim Glória foi na casa de pessoas do bairro, Zé Maria, do Arlindo, que tinha uma quadra lá. Então era um mundo muito diferente de hoje. A gente ia para ver esses jogos. No Morro da Glória, na Cosete de Alencar, tinha uma quadra. Então ali fazia campeonato. O Tupinambás tinha uma quadra também. Bom Pastor tinha quadra. A gente ia nessas quadras todas, porque era uma diversão à noite. Era uma diversão sadia e tinha segurança. O esporte de Juiz de Fora está enraizado no Grambre e na academia. Em 1909, a academia tinha time de futebol.
Dos times da academia de futebol, saíram os jogadores que foram fundar o esporte, o Tupi, o Tupinambás. O Grambre sempre deu mais ênfase ao futebol de campo por causa do campo deles. E a academia, quando teve o ginásio, passou a valorizar o salão. Nesse período de fazer o ginásio, nós começamos a preparar um time que era para inaugurar o ginásio. E nós treinávamos no campo de terra ainda, no campo de basquete dos maiores, que foi transformado em salão. Ali nós fizemos muitos treinos e o time da academia principal, em qualidade, era o infantil. Ele ganhou do Colégio Arnaldo de 2-0, com 2 gols do Carlos, que jogou com a camisa 6. Eu recebi essa camisa aqui 50 anos depois da inauguração. Então essa aqui para mim é um grande troféu que eu tenho. Tenho uma honra muito grande e uma lembrança espetacular desse colégio aqui. Marcou os 2 primeiros gols do ginásio, porque o time era muito bom. E ganhou muitos jogos em Juiz de Fora, torneios e tudo. Eram os nossos ídolos. E naquela época, as crianças começavam no futebol de salão. Não existia futebol de campo nessa época. Era muito difícil. O futebol de campo em Juiz de Fora, ele ficou alguns anos sem ocorrer. Então não tinha futebol profissional. Então as atenções todas eram voltadas para o futebol de salão. Você vê o seguinte, né? O nosso querido e ex-presidente do Tupi, o Canário, ele talvez, o Tupi, mesmo tendo futebol de campo, ele incentivava mais o futebol de salão do que o próprio futebol de campo. A Liga de Futebol de Salão de Juiz de Fora, ela foi fundada em 25 de novembro de 1955. Os clubes fundadores foram Associação Atlética Banco do Brasil, Condor Negro, Clube Bom Pastor, Iara, Fábrica de Laticínio Cantostas, Olímpico Atlético Clube, Esporte Clube Juiz de Fora, Tupi Futebol Clube e Tupinambás Futebol Clube. E o primeiro presidente foi o Amado Nunes dos Santos. Ele fazia até presidente, árbitro, tesoureiro, tudo. O clube mais simpático e que levava mais pessoas para assistir os jogos era o República. Talvez pela presença do Amado e mesmo do Afrânio, né? Os jogos do República, ele sempre contava com uma torcida muito grande, né? E era uma torcida família, então? Não, o do República não. Não? Não, o do República não. O Amado, para mim, foi o melhor técnico de futebol de salão de Juiz de Fora. Ele parava o treino, ele falava, insistia, e olha o cabeceio, e olha isso, olha aquilo, papapá. Ele era explosivo. Ele tinha uma maneira firme de convencer, um convencimento grande, e ele manipulava, sabe? A camisa do República era a camisa do Flamengo, com escudo semelhança do Flamengo. Em 69, a República foi campeão da cidade, foi disputar o campeonato do interior em João Monlevade. Aí fomos lá, fizemos uma boa campanha e tudo, depois voltamos para Juiz de Fora, mas aí 69, 70, acho que de 72, me parece, ele veio a falecer. O Amado, ele fazia um almoço periodicamente, chamava os jogadores do República, né, na casa dele, e teve um sábado que ele nos convidou, né, para almoçar lá, e cervejada e coisa e tal, e ele veio a falecer num acidente de carro vindo de São Paulo, né. Eliá foi campeão do torneio Amado Nunes dos Santos. Aqui, ó. Olha essa timaço. Aqui tá o Vaguinho, Babá, Robson, Guru, Gilberto. E esse daqui de baixo não tô lembrado quem é, não. O Eliá, o Tupi, o República, eram times que tinham uns caras bons de bola pra cacete. O jogo era outro. Você tinha que ficar ligado ali. O tempo todo que só saíam jogadas boas. Na década de 70, eu posso afirmar com tranquilidade que a rivalidade maior
era entre o Eliar e o Tupi. De 5 anos que nós somos campeões, nós decidimos 4 com o Eliar. Ganhamos as 4. Mas era encostar, era cotovelada, era soco. Eu sei que o Luizinho Canário foi dar um murro no Irã. O Irã abaixou, ele passou por cima do alambrado, lá no batalhão. Batalhão, era uma quadra boa de jogar no batalhão, não era? Mas, rapaz, nós achamos que ia todo mundo preso ali. E briga, era Canário com o Luizinho. Ele é pai e filho, né? É, pai e filho, mas não esquecia ali, esquecia. O Luizinho, filho do Canário, mas jogava no Eliar. E era uma rivalidade danada. Quando a gente ia jogar contra o Eliar, era outro espírito nosso também, porque já vinha essa rivalidade. O Canário, o filho do Canário joga com o Tupi, joga no Eliar, então criava isso. Isso passa para dentro do campo. Aí na primeira que veio, quando ele me deu embaixo, na descida, era o que a gente fazia, descia o cotovelo para trás. Sem querer. Nem a polícia que estava dentro do batalhão conseguiu segurar a pancadaria. Foi a única vez que eu lembro, né, da rivalidade que teve essa confusão. Todo mundo de Juiz de Fora fala que esse time do Tupi que é o grande time do futebol de salão da cidade. Fizemos, nesse ano, 14 jogos, ganhamos 13, empatamos 1. E essa primeira que nós empatamos foi quando nós conseguimos o treinador. Porque nós fomos fazer uma partida em Matias, a primeira, lá em Matias, e o treinador era o Tatão Belozzi, que é super conhecido, Deus o tenha no bom lugar. E o Tatão, na hora de escalar o time, ele já tinha tomado umas, entendeu, dentro do vestiário. Aí ele chegou dentro do vestiário para escalar o time e começou. O Fernando, e falou, o ala direito, o Tchan-Tchan, era o único que ninguém esperava que seria titular. E o pivô, o Juninho de Socavalho. Aí o Juninho nem lá estava, não tinha viajado. Aí eu falei, ô Tatão, você está escalando o Juninho e não está aqui não. Tem o Márcio, que é o Pastel, que é o pivô. Nessa, ele virou para mim e falou que Sebastião, então muda a roupa rápido. Eu falei, já estou prontinho, Tatão. O Lúcio Siqueira, que era o diretor, falou, Tatão, pode sair daí. Você não vai ser mais técnico, não. Ô Luiz, pega aí. Eu era funcionário do clube, ele era diretor do Tupi. Aí me colocou como técnico do primeiro time do Tupi. Aí, pô, jogamos campeonato aí, demos sorte, ganhamos, né? Nós tínhamos uma jogada que todo mundo sabia a jogada, mas ninguém conseguia marcar essa jogada, que o Luiz titulou ela de quarto centenário. Essa jogada começava comigo. A gente já, de saída do goleiro, a gente já fazia gol. Isso o Fernando lançava, eu pedia, ele pode lançar com toda a força possível e tal. E nisso, os dois alas, que eram o Eli e o Marcinho Tchan-Tchan, já desciam. E aí que veio a grande ideia a renovação do futebol de salão com o Luiz, porque o Júlio Maravilha, que era o nosso back parado, ele foi o vice-artilheiro do campeonato. O Pastel foi artilheiro e o Júlio, como back parado, foi o vice-artilheiro. Passei a escorar pro Júlio assim, prendi o zagueiro do adversário, o Júlio vinha e a gente fazia esses gols assim. Aí fomos campeão direto 5 anos, né? Porque nós fomos campeão 5 anos seguidos. O Tupi, quando retornou ao futebol profissional, foi com esse time de futebol de salão. Foi muita gente jogar lá. Foi praticamente todo mundo formar o time de futebol de campo. A liga era muito forte naquela época, né? Você pegava Tupi, Eliar, República, Bom Pastor, Jardim Glória, Leão Vermelho. O futebol era pegado. E eu ser livrado de uma marcação, hoje em dia encostou é falta, o juiz tem 2 juízes. Não é que os juízes roubavam, não, mas os caras eram ruins pra cacete. Se pegar os juízes da nossa época, pô, por isso que o nego chegava ao ponto de querer bater no juiz. Mas eles eram ruins. A gente apanhava muito no futebol de salão. E o árbitro só colocava na mesa depois da hora que ele bem entendesse. Quem era habilidoso, eu gostava de fazer umas graças que a gente via na televisão, o elástico do Rivelino, você fazia lá de novo. Os caras eram espertos. E na hora que entrava numa quadra grande, começamos aqui no Jardim Glória, né? Foi a quadra grande. Porra, o cara que sabia jogar deitava os cabelos.
Jardim Glória parece que tinha que ter impedimento o tamanho da quadra, que nunca vi uma quadra tão grande igual aquela Jardim Glória. Não, você dava lançamento na quadra do Jardim Glória. Né? Você tinha que correr, era muito mesmo, e correr o tempo todo, não dava para você parar e descansar, não. Então eu adorava, porque eles cansavam um pouco, então eu entrava, né? Só nessa hora que eu entrava. República e Eliar. É um jogo tinhoso, mas o nosso ponto principal era o bichinho. Ele estava fazendo uma prova e eu estava no banco esperando toda hora chegar o carro do bichinho, porque o banco ficava numa mureta assim que dava para a rua encostar. E o jogo duro, 1-0 para o Eliar. Eu fui lá no bar do Jardim Glória, peguei 4 garrafas d'água para levar para o banco. Quando eu cheguei bem no meio da quadra, soltei as garrafas no chão. Pô, caiu da minha mão, sabe? Pô, o que eu vou fazer? Caiu. Tem que limpar a quadra. Foi limpar a quadra, varrer, procurar a vassoura, secar e tal. O bichinho chegou e nós ganhamos o jogo de 2-1. Foi só isso. A nossa imprensa, nessa década de 60, 70, 80, o Diário Mercantil, o Diário da Tarde cobriam todos esses eventos. E as rádios, a B3 e a Industrial também tinham um programa de esporte e cobriam isso. A pessoa mais importante para cobrir esses eventos esportivos de fora era o Mário Helênio. A gente às vezes estava jogando fora, telefonava para ele 1h, 2h da manhã, ele atendia, anotava e no outro dia estava lá dando o resultado. A gente encontrava com ele na rua, ele pegava um papelzinho, anotava, ia lá escrever, saía no jornal, todo mundo ficava esperando. Quando chegava na faculdade, na universidade, nos jogos universitários, que aqui você fica até arrepiado, né, de ver uma medicina como engenharia, mas ali você contava 2, 3 que sabiam jogar mesmo, que jogava no futebol de salão da cidade. O resto juntava, fazia 2, 3 treinos e ia pro pau. Aí era a camisa, aí era sangue, era a torcida. Era um momento ímpar para nós. Havia o desfile, começava na Praça da Estação, subia o calçadão da Rua Alfred, que não era calçadão, descia bonde, entrava no campo do esporte tomado por aquela multidão, familiares e tudo lá. Era a única época que o Esporte Clube liberava o seu ginásio para a prática de futebol de salão. Então era frequente ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assistindo uma partida de futebol. E na realidade era um evento, né? Porque assim, a qualidade dos jogos era mais paixão. A torcida da medicina nos chamando de pedreiro e nós chamando os médicos de açougueiros. Eu tive um jogo contra a medicina, nós disputamos pênalti, eu e Salomão. E eu dei um azar que eu isolei a bola. Eu fui olhar agora, eu não sei se para não misturar, eu fui no esporte agora, como velho, para tomar vacina, né? Eu vi onde que eu chutei a bola. É inacreditável, é para cima do azulejo. Peguei mal, achei que eu ia ganhar e perdi para a medicina ali. Esses jogadores todos que disputavam a Liga, né, disputavam as Olimpíadas. Você pega o CTU, praticamente era o time do Tupi quase, né? Eu lembro na Bioquímica tinha o Clovin e o Piu-Piu que desequilibravam, né, Renato? Tinha o Guru, tinha o Jaimin. O Jaimin já era mais velho. Todo torneio que não era um clube e tudo, né, a gente estava sempre jogando junto, nós dois. A gente fazia CTU fazendo as jogadas dentro, assim, lá no... Estudar nada. Estudar nada. Quando o Sininho foi marcar o passeio já era mais novo, o Sininho estava mais no final.
E o Cirinho sacava essa jogada que o Pastel fazia com o Júlio. Terminou o meu tempo 0x0 e o Cirinho dando bote, pegando a jogada e tudo. Aí eu chamei o Márcio. O Márcio, será que ele costumou, porque jogou muitas vezes contra, quando eu tô tocando a primeira ele já tá sabendo. Então vamos fazer a jogada, vamos inverter. Então na hora que 1, 2, tudo, eu vou meter ela por fora, inverter. Aí o Pastel falou, então eu descia por dentro. Eu falei, aí você mete a pra mim que eu vou fazer o gol. Aí eu peguei, toquei então, e toquei nele. E justamente o Cirinho tava manjando aqui. Eu fui, ele driblou o Cirinho, me driblou tudo e fez o gol. Ele não fez a jogada que combinou com o Júlio e virou em cima do Cirinho. Você lembra um golaço? O jogo foi 1x0 só. Os jogos ficavam 1x0, né? E foi um golaço. Aí, eu, como sempre, né? Brincando. Aí a gente saiu. Aí nós fomos lá pro Elefantinho. Aí eu falei, Cirinho, Pastel passou dentro de você, hein? Pastel passou dentro de você, passou dentro. Eu nunca vi, parecia uma radiografia. Passou. Passava 3 minutos. Ô, Cirinho, Pastel passou dentro de você, hein? Ô, Cirinho. Ah, rapaz, lá pelas tantas, ele partiu, rapaz, falou, se você falar mais uma vez, eu vou te dar uma porrada na boca. Eu falei, que isso, pastor? Ele passou dentro de você. Rapaz, de repente chegou o Pastel, aí eu fiquei lá no canto com medo, aí chegou o Pastel. Aí já tinha uma meia hora que eu não falava nada com medo dele. O Pastel chegou para encontrar a gente, o Pastel falou, ô Pastel, você passou dentro do Cirinho. Aí não teve jeito, aí só correndo atrás de mim. Aí, com muito custo eu me escondi lá para conseguir voltar no lugar. Olha, eu vivi grandes momentos de futebol, de salão. Fui técnico, depois que eu parei. Ajudei a faculdade de educação a levantar 2 títulos de futebol de salão. E ajudei a minha faculdade de Direito a levantar 2 títulos de futebol de salão. Depois eu abandonei plenamente o futebol. Experiência onde tinha educação física e uma vez também na medicina, né? Eu gostava de dirigir o time da engenharia, era um timaço. Fomos campeão de CTU e na medicina com saúde. Eu acho que esse título como técnico da Faculdade de Medicina me deu mais orgulho do que como jogador, viu? Foi como se eu estivesse voltando a jogar bola naquele ginásio. Quando esse livro foi lançado, na realidade, eu te falo com o Marcinho, pô, a gente vai tomando uma cervejinha, assinando ali, né? E começou a ver que chegava gente, e chegava pessoas que eu tinha conversado, ou tinha visto a última vez, mais de 40 anos. Pô. Só o futebol proporciona esse tipo de coisa, né? Porque a gente vive de memória, nós estamos falando coisas nem de 40 dias, 4 anos, não, 50 anos, pô, 40 anos atrás. Se eu sou uma pessoa muito conhecida em Juiz de Fora hoje, é graças ao futebol. Para mim, o que mais me emocionou foi encontrar aquele clube cheio de pessoas que eu não via há muito tempo. Era essa amizade, sabe? Fica até emocionado. Daquele meu time, campeão em 73, 2 era Coca, Bolãozinho e Marquinhos Brandão, e eu. Quer dizer, 2 já morreram. E o que nós carregamos ao longo dessa vida, por causa do futebol de salão, por causa dessa amizade, é uma coisa que você lembra sempre.